absurdo. Olha o que aconteceu no INSS. Veja ao fim desse vídeo se você é uma das pessoas listadas como afetadas desse absurdo que vem acontecendo com as análises de benefícios do INSS. Meu nome é Luan e eu estou de volta aqui com o Radar do Benefício, canal que tem o compromisso com você de trazer um conteúdo informativo sobre o INSS e sobre os benefícios governamentais do Brasil. Como eu disse, estou trazendo aqui um absurdo que tem acontecido com o INSS. O INSS está usando robôs. O robô do INSS indefere 3 de cada 4 pedidos de aposentadoria. Veja como aumentar suas chances até o fim desse vídeo. Robô que analisa processos do INSS causa aumento de recursos por indeferimento. Enquanto a fila de aposentadorias em análise pelo INSS parece ter caído 25% desde a implementação do robô, dando a entender de que essa é uma ferramenta que tem trazido benefícios ao cidadão, a fila de recurso para rever pedidos indeferidos cresceu 32%. Então aí a gente tem que ponderar que talvez isso não seja tão benéfico assim para o cidadão, tá bom? Mas assim, se você ficar até o fim desse vídeo, eu vou trazer uma dica de ouro de como você melhorar as suas chances frente ao robô e como você ter a sua análise de benefício, inclusive mais rápida, caso você venha a ter um indeferimento. Mas sigamos com a notícia. Em maio deste ano, o Instituto Nacional do Seguro Social começou a utilizar uma inteligência artificial para analisar pedidos de benefícios como aposentadorias, pensões e auxílios-doença. O robô que analisa se o cidadão tem ou não direito ao benefício solicitado foi implementado após o fim do contrato temporário de servidores que faziam essas análises. Então, assim, o INSS durante algum tempo teve um contrato de servidores temporários que ajudavam a incrementar essa força de trabalho e dar vazão aos benefícios que estavam sendo recorrentemente solicitados e criando um grande volume. Com o avanço da tecnologia, o INSS começou a utilizar esses robôs que facilitam a análise e dispensam a análise humana. Do início do uso da tecnologia até o momento, houve uma redução na fila de pedidos por aposentadoria por tempo de contribuição e por idade. Por exemplo, entre maio e agosto, a fila desses pedidos em análise caiu 25%, passando de mais de 460 mil pessoas para cerca de 344 mil pessoas. Ou seja, a inteligência artificial não se nega que ela tem evoluído os números no que tange ao estoque do INSS. Então a gente tem tido sim análises mais rápidas e tempos de esperas menores aí para os cidadãos brasileiros, como nunca tivemos antes. E isso se deve também ao uso de robôs. Entretanto, especialistas apontam que muitas dessas solicitações estão sendo indeferidas pelo robô de forma indevida. E sim, elas estão sendo indeferidas sim de forma indevida e às vezes não dando a opção de o cidadão, inclusive, complementar a sua documentação. E isso é um grande perigo para o reconhecimento do direito e para a garantia do direito da ampla defesa e do contraditório do cidadão que busca o seu benefício. Então fique até o final do vídeo, porque eu vou trazer uma dica de ouro de como se esquivar dessas mazelas trazidas por essa inteligência artificial. O robô acaba indeferindo tudo, porque os cadastros normalmente têm erros. Esse trabalho precisa ser feito por um servidor, um ser humano. A máquina não está preparada para isso. Na outra ponta, a fila de pedidos de recurso, ou seja, quando o potencial beneficiário não concorda com o indeferimento e recorre, cresceu 32% entre maio e agosto, segundo os dados do Conselho de Recursos de Previdência Social. A quantidade de recursos abertos e os recursos em estoque passou de 607 mil em maio para 800 mil no mês passado. Frisa-se aqui que esse aumento percentual do recurso é muito significativo. E como tem dito ali, não é só o INSS responsável pelo julgamento desse recurso, é um outro órgão, o Conselho de Recursos da Previdência Social, que inclusive tem muito menos força de trabalho do que o próprio INSS. E, portanto, tem maiores dificuldades de fazer a análise desses benefícios. E por isso o recurso tende a demorar bastante. Por isso é importante você ficar até o fim do vídeo para você entender como vai ser feito a dica de ouro para que vocês tenham os seus benefícios mais rápidos e você não tenha tanto prejuízo quanto o robô pode vir a te trazer. Na prática, o indeferimento indevido só tira as pessoas de uma fila, mas coloca em outra. Ou seja, você tira da fila do reconhecimento do direito, aquela fila que o robô está atuando e atua às vezes de maneira equivocada e joga você para a fila do recurso, onde você vai estar não necessariamente vinculado ao INSS e às vezes até o Conselho de Recursos da Previdência Social. Na minha visão, esse robô causa uma falsa redução de fila, é uma falsa ajuda.
porque diminui o número de processos em análise, mas aumenta os indeferimentos e acumula recursos. Tempo de espera. E quem solicita um recurso pode ficar mais de um ano aguardando sua resposta. O tempo médio de tramitação de um recurso de aposentadoria por invalidez, por exemplo, é de 589 dias, e de aposentadoria por tempo de contribuição de 561 dias. Você vê aí que a redução do tempo de espera na análise inicial está fazendo com que o tempo do recurso extrapole. Então é importante você saber como fazer o seu requerimento para que você tenha mais chances de ter o seu reconhecimento inicial, que é aquele que independe do recurso, acatado pelo INSS. Saber como utilizar as ferramentas a seu favor para que você não tenha necessidade de cair numa fila de espera mais demorada. Atualmente existe quase 1,3 milhões de pedidos de recurso aguardando análise. Como eu disse, o CRPS, Conselho de Recursos de Previdência Social, é um órgão que tem uma força de trabalho reduzida, muito menor do que o INSS. Se o INSS já é deficitário de servidor, se o INSS já precisa de concurso, se essas 1.000 vagas de concurso já não vão ser suficientes, imagine o Conselho de Recursos de Previdência Social, que é um órgão muito mais enxuto e está tendo uma gama cada vez maior de estoque de análise e necessidades advindas do recurso. Para que uma análise automática funcione, é necessário que o trabalhador tenha a vida de trabalho completamente regularizada nos documentos, ou seja, que o cadastro esteja ok, que o cadastro esteja limpo, que o cadastro esteja sem falhas, para que o cidadão possa utilizar bem da ferramenta do robô. Isso acontece com pessoas que trabalham em poucas empresas ao longo da vida e em empresas muito justas e honestas, que tenham folha de pagamento em ordem. Não é a maioria dos casos, infelizmente, explica Hammer. No Brasil, temos um grave e sério problema de vínculos empregatícios. E aí o que o advogado especialista traz é uma realidade. A gente realmente tem muitos cadastros deficitários, muitas pessoas que têm dificuldade na sua vida laboral, com empresas que sonegam o imposto, que têm contribuições, fazem apropriação indébita das contribuições previdenciárias e geram ali um desgaste para o cidadão no momento da aposentadoria junto ao INSS, que exige a comprovação através de documento. Então, infelizmente, realmente o que o advogado especialista está trazendo aqui é uma realidade. O robô pode indeferir, por exemplo, um pedido de aposentadoria caso um dos empregadores não tenha recolhido o imposto de renda. Se fosse um servidor, ele ia olhar a carteira de trabalho, ia fazer uma justificativa. O robô não faz isso, explica o vice-presidente do IBDP. Então, assim, as qualificações e as justificativas dos processos administrativos advindos dessa tecnologia, elas realmente são deficitárias, elas não são tão esmiuçadas quanto a do servidor. E isso dificulta, inclusive, a abertura de um pedido de recurso no futuro ou até mesmo um protocolo de um novo benefício. E mesmo nos benefícios que são concedidos pelo robô, há erros. A gente atende um caso no escritório em que isso fica muito claro. Um cliente de 65 anos de idade, com 27 anos de trabalho, o robô só achou 18 anos de trabalho. Então o sistema aposentou ele, mas está pagando um valor menor do que ele deveria receber. Considerando que o valor da aposentadoria leva em consideração o tempo trabalhado também, nos casos da aposentadoria por idade, essa afirmação do advogado ela está corretíssima. Quanto mais tempo trabalhado, maior vai ser o percentual pago do salário de benefício, que é a média salarial. Então, isso necessariamente trará um decréscimo no valor e, consequentemente, será caso de revisão, que é uma outra fila muito demorada. E aí, como diz aqui, nesses casos é necessário entrar judicialmente com pedido de revisão ou até mesmo administrativamente. E a fila de revisão é tão grande e tão demorada quanto a fila de recurso. E é uma realidade. As filas de recurso e de revisão são filas que não são rápidas, elas são morosas. Elas não são a prioridade do INSS. Essa é a grande verdade. Um outro exemplo é que o sistema ainda não consegue conceder o benefício integralmente. É o de pessoas que trabalham com atividades insalubres, atividades ali que ensejam a aposentadoria especial, como é o caso de enfermeiros. O sistema não enxerga esse diferencial, portanto não consegue fazer a análise de forma correta. O que diz o INSS? Muito importante o que diz o INSS para essa situação, e é importantíssimo você ter conhecimento do que diz o INSS. Em nota, o INSS informou que o processamento automático de benefícios está constantemente em evolução. E isso é uma verdade. Desde que se lançou essa plataforma que é interativa, e através do meu INSS você fornece informações para que essa inteligência artificial atue,
o INSS já melhorou muito e disponibilizou um passo a passo para que o cidadão possa fazer o pedido de maneira correta. O INSS também ressaltou que o percentual de benefícios concedidos e indeferidos segue uma tendência histórica de 50% para cada grupo. Ou seja, o INSS está afirmando aqui que o robô não está se destoando muito da análise humana, trazendo estatisticamente os mesmos resultados ali que o humano traz, de mais ou menos 50% de concessão e 50% de indeferimento do total de 100% de análises realizadas. O sindicato diz que benefícios assistenciais são os mais afetados. Segundo o CSSP, Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social do Estado de São Paulo, o uso de robô impacta as pessoas mais carentes, pois aumenta a negativa para os segurados que solicitam BPC-Loas. Isso é uma realidade porque o BPC-Loas passou a ter critérios mais rígidos e objetivos com a inserção da análise por meio do robô, fazendo com que, por exemplo, os benefícios solicitados que não tenham um CAD único no momento da habilitação já sejam de imediato indeferidos, sem abrir prazo para exigir. O que era comum solicitar o BPC e, enquanto aguardava-se a espera do servidor para analisar, providenciar o credenciamento junto ao CRAS do CAD único, hoje não é mais possível, porque o robô já identifica que não existe o CAD único, fazendo o batimento automático, e já faz o indeferimento, fazendo assim com que o cidadão só consiga dar entrada no BPC a posteriori, depois de ter feito o seu cadastro único. Um dos requisitos básicos para ter o BPC é estar no CAD único, como eu acabei de falar, cadastro único do governo federal. Caso a pessoa não tenha o cadastro, o robô nega o benefício de imediato. Finalizando o clique do requerimento, ele já vai ali processar e já vai proceder com o indeferimento. Segundo a entidade, se a análise fosse feita por um servidor, por exemplo, o BPC não seria negado imediatamente. Caso o funcionário público identificasse outros indícios de que o cidadão atende às regras de pobreza para ter a renda, mas não tem o nome no CAD único, ele faria uma exigência. Era o que acontecia, realmente, e às vezes dava até tempo de o cidadão, no período em que estava esperando a análise, ter condições ali de ser atendido junto ao CRAS da sua cidade, junto à entidade municipal correspondente de gestão do CAD único, e fazer o seu CAD único em tempo hábil. Nesse caso, seria dado prazo de até 30 dias para a pessoa se inscrever no cadastro e levar a documentação comprovada dessa condição. Isso realmente mudou, e mudou de forma demasiada, fazendo com que o BPC seja agora necessário que você tenha o cadastro único para poder ter acesso ao BPC, o que tem refletido fortemente nas filas das entidades municipais que gerem esse cadastro. Então, filas enormes com o CRAS, com agendamento para o ano que vem, já fevereiro, março do ano que vem, em algumas cidades. Isso é muito prejudicial para o reconhecimento do direito em si. Mas aqui, para quem ficou até o final, vem a dica de ouro. A primeira delas: de tudo que a gente falou aqui, a gente listou, o que a gente percebeu é que a fila de recurso e a fila de revisão, elas são filas que não são prioridades do INSS, e, portanto, elas demoram muito mais de serem analisadas. Então, sempre que você tiver um indeferimento, seja do robô, seja do servidor, utilize o recurso, mas não deixe de fazer um novo pedido, porque certamente esse novo pedido será mais rápido de ser atendido do que o recurso. E se caso você venha a ter o seu recurso positivo, de maneira favorável a você, você receberá os valores retroativos, de maneira a pegar aquele lapso temporal que você ficou sem receber entre um benefício e outro, e receberá o valor do benefício ali. Além disso, é importantíssimo que você entenda como funciona a ferramenta, e que ela é uma ferramenta que, em tese, veio para ajudar. Então você tem que fornecer subsídios suficientes no momento que você estiver fazendo o requerimento, para que o robô analise o seu pedido de maneira correta. Então, quando você vai fazer o seu pedido de aposentadoria, é importante que você tenha ciência dos vínculos que você trabalhou, que você tenha a noção da sua carteira de trabalho, e perceba que o cadastro, por exemplo, não contempla uma empresa A ou empresa B, para que você evite essa análise automática, sinalizando para o robô que ele não pode fazer aquela análise. Para mais dicas, eu sei que vai ficar dúvida, para mais dicas acerca de como usar o robô ou como driblar o robô, se vocês tiverem essas dúvidas, podem deixar aí no comentário, que eu vou ver que vocês precisam desse vídeo e vou estar trazendo ele em uma nova
em uma nova ocasião, trazendo única e exclusivamente todas as dicas que vocês precisam saber para requerer o benefício e não ser alvo da negativa do robô de maneira automática e indiscriminada. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal. A gente está aqui fazendo um trabalho de informação e tem uma playlist aí que fala sobre outros temas do INSS, inclusive sobre o pente fino e também sobre a prova de vida. Então, passeia no canal para você ficar bem informado e ter condições de ter os seus benefícios e a manutenção deles de maneira adequada. Aqui é o Radar do Benefício. Meu nome é Luan, ficamos por aqui.